Então, eu vou estar fazendo a apresentação aqui do trabalho meu e do João Gabriel. Então, vamos começar aqui pela declaração da estrutura de dados. Aqui, a gente vê primeiro aqui, a gente está usando as estruturas de dados da lista simples encadeada e da ABP. A gente quis usar os dois porque são as duas estruturas de dados mais simples que tem, né, na nossa visão, assim, são as mais, talvez, fáceis de se manipular, né? São as mais tangíveis de se manipular. E a gente também quer testar os limites dessas duas estruturas com grandes volumes de dados, quer tentar determinar se uma é melhor que a outra, se existe isso ou não, né? No geral, para fazer as funções das estruturas de listas, a gente tentou fazer nós mesmos, né? Para fazer das árvores binárias, daí a gente já precisou de um pouquinho de ajuda da inteligência artificial ali, usamos o ChatGPT, né? Mas então vamos começar. Aqui está a função que a gente usou para gerar valores aleatórios. Aqui a gente dava o vetor de números aqui, um limite para qual número ele queria gerar, e aqui a gente também dava aqui a quantidade de números, né? Mas enfim, vamos passar por isso que isso é um pouquinho mais trivial. Aqui então a função para iniciar a lista, que retorna nulo. A função de inserir, por enquanto nada muito a pontuar, até porque são funções muito mais básicas. Aqui, por exemplo, a de criação também, ela pega, cria a lista e daí já também insere o nodo, né? A de remover aqui também, temos todas, né? Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? A gente pega aqui a função de menor, que pega já dentro de uma lista ordenada, pega o primeiro elemento, a função de maior, que dentro de uma lista ordenada vai pegar o último elemento, né? Então a gente vai passando. A gente também fez algumas funções, acabou que não deu tanto tempo assim da gente mostrar elas, mas eu acho que fica legal da gente mostrar. Tem, por exemplo, essa aqui de consulta, tem a do valor médio, no caso, a gente precisa também, né? Mas enfim, tem a de frequência também de um valor dentro da lista, né? São funções que a gente tentou fazer funcionar, mas infelizmente não conseguiu, mas que a gente deixou mesmo assim porque entende que a lógica por trás está certa, porém a execução talvez não tenha sido tão bem feita, né? Mas enfim, e aqui começam as funções de árvore, que a gente precisou de um pouquinho da ajuda da inteligência artificial. A gente estava tendo bastante problema, né, em progredir com a gente estava tendo alguns problemas em progredir com o andamento do trabalho, né? Então a gente teve que apelar para a ajuda aí da inteligência artificial. Mas também não são, por mais que a gente precisasse de ajuda também, a gente reconhece que não são funções tão complexas em si. Talvez a mais chata, talvez as mais chatas fossem a de justamente tu inserir para formar a árvore, né? A de... O que mais nós temos aqui? A de achar o menor e o maior, a gente entende que não é tão complicado, porque tu sempre vai tentando ir mais à esquerda, mais e mais à esquerda, ou mais e mais à direita, então talvez não seja a mais complexa das funções, né? A gente também fez aqui uma função de consulta, né? Aqui também a função do valor médio, super simples, né? Outra de frequência que a gente também tentou fazer, tá até incompleta aqui, e acabou que não funcionou. Mas enfim. Vamos para os resultados agora dos testes que a gente fez, aparecendo aqui, tá aqui no documento. Se tu vê aqui na lista ordenada, na lista simplesmente encadeada ordenada e na não ordenada, tu vê que os resultados eles não estão tão distantes. Tu vê que tende um pouco para a lista ordenada ser um pouco mais rápida, mas no geral não muda tanto assim. E é só para alguns aspectos. Se vê inclusive que em alguns cenários, como por exemplo aqui, ela não é tão tão diferente, é inclusive menor, né, a diferença, certo? Mas agora um resultado que nos intrigou muito, né, talvez também seja justamente porque as funções não foram feitas necessariamente por nós, não foram tão bem testadas. A gente vê aqui que, por exemplo, a ABP, quando a gente fez os testes, a diferença de tempo foi minúscula,
com esses 4 últimos aqui, inclusive, com 100 mil números sendo muito próximos um dos outros, né? E é uma coisa que nos intrigou muito, a gente não sabe o porquê, a gente sabe que as funções estão funcionando, estão gerando aquilo ali, mas por algum motivo está sendo super rápido, tanto para inserir quanto para determinar maior, menor, média, todas as operações ali, não importando muito o volume de dados. A gente se impressionou muito quando viu isso, né? E a gente não sabe exatamente o porquê, até porque as funções, quando a gente testou, estavam funcionando todas, né? Mas, enfim, em conclusão, a gente ainda acha que é mais fácil de tu implementar a lista simplesmente encadeada, porém, se for o caso de tu ter a destreza e a maestria, para isso seria mais interessante talvez tu implementar uma árvore para justamente ter essa organização um pouco mais dentro da estrutura já, né? Não precisa ficar ordenando tanto. Então, talvez por justamente a estrutura da árvore binária de pesquisa ser mais propícia a ordenamento, né? A gente tende a dizer que se tu é um programador talvez um pouco mais experiente, talvez tu vá preferir usar a ABP. E no mais é isso.